Mãe, eu acho que eu também vou colocar aparelho, não vou? Eu vou fechar meu... E me coloca de co-anfitrião aí para eu poder compartilhar a tela, Jefferson, por favor. Mas você não está conseguindo, não? Ah, já liberou, né? Já liberou. Já, está liberado já. Ó, então, começando aqui já a gravação, quero dar boa noite a todos os colegas presentes, em especial o professor Luciano, que se disponibilizou a falar um pouco sobre essa ferramenta, né, o alinhador transparente, de como ele usa, qual que é a visão dele, como ele aplica essa ferramenta dentro da empresa que ele ajudou a desenvolver, a Easy Solution. Então, professor, a partir de agora, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, e o tempo aqui agora é seu para você falar sobre sua visão sobre essa ferramenta, os alinhadores, limitação e uso, e como a sua empresa pode ajudar os colegas na reabilitação dos pacientes. Maravilha, bom, boa noite para todos aí. Depois, quem puder, por favor, abra a câmera aí para a gente se ver as carinhas de vocês. Dar online é um saco, eu odeio. Opa, boa, Júlio. Obrigado. Olha lá, tá muito mais confortável que eu aqui, né? O cara já tá, né? Encostadinha, olha lá, que beleza. Então, eu vivi, bom, desde 2005 eu dou aulas presenciais, né? E aí, toda a base... Obrigado, viu? Vocês estão abrindo o microfone, a câmera aí. Toda a base do Easy Solution, que é o sistema de alinhador aí que a gente idealizou, foi criada através de cursos presenciais, né? Então, eu gosto muito da interação, eu sou pegajoso, eu gosto de pegar, eu gosto de tocar as pessoas, sabe? Então, para mim, é desesperador ficar aqui. Então, se eu estou vendo a carinha de vocês, eu fico mais tranquilo, e se vocês quiserem também me interromper a qualquer momento, por gentileza, vocês até me ajudam para saber aí que pé que vocês estão, se vocês estão acompanhando ou não. Muito obrigado, Jefferson, aí pelo seu convite, né? A gente está vivendo um momento bastante interessante. Você sabe que eu comecei os meus cursos presenciais do Easy Solution, o primeiro foi em maio de 2014. Foi a primeira vez que a gente apresentou o sistema de alinhador, né? Público, primeiro curso. E desde maio de 2014 eu falo assim, a gente está vivendo um momento diferente da odontologia, né? Uma transição da odontologia analógica para digital. Então, são 8 anos que eu falo a mesma frase. E, aos poucos, né, a gente nunca sabe a velocidade que as coisas vão mudar, né? A gente, pelo que a gente acompanha, a gente sabe que algumas coisas realmente vão mudar, mas é impressionante como tudo tem o seu tempo. Quem está à frente da tecnologia recebe primeiro a informação, põe em prática, e aí a gente acha que todo mundo vai acompanhar o nosso ritmo, né? E não é assim, né? A gente não sabe a velocidade que as transições vão acontecer. E essa da odontologia digital, né? O uso das ferramentas digitais, ela é bem curiosa em vários aspectos, né? Tem coisas das ferramentas digitais que até hoje muita gente não usa, né? Radiografia digital, que já tem um puta tempo, ainda, eu não sei, Jefferson, qual que é a sua estatística aí, de cada 100 documentações ortodônticas, quantas são totalmente digitais e quantas são analógicas? A estatística exata eu não sei te falar, sabe, professor? Mas Mais ou menos. aqui em Uberlândia, na minha clínica, né, na Cedro, a gente vai estar aí com 50, mais ou menos. Eu até estava conversando mais cedo com a Thaís, estava comentando com ela que aqui na clínica a gente tem, eu acho que eu tenho o privilégio de da maioria dos colegas que trabalham com a gente no fluxo digital, 100% nunca me pediu para imprimir o modelo. Foi tudo para usar as ferramentas do digital, sabe?
ferramentas de diagnóstico. Então, eu me sinto um privilegiado aí com os colegas que estão trabalhando comigo no digital. Legal, interessante. E você sabe que você está fora da curva, né? A nível Brasil, a maioria das radiologias ainda tem uma proporção menor, né, de uso de uma DOC digital e uso de uma DOC analógica, né? E a maior parte das ferramentas já está disponível há algum tempo, né? Radiografias digitais, principalmente, né? Sim. Tem muita coisa acontecendo, né, Jefferson? A gente que está, até por necessidade, porque é o nosso negócio, né? A gente está um pouco à frente e vai tirando as pedras do caminho aí dos colegas, né? Dos nossos colegas dentistas, para tornar a vida deles mais fácil em termos de uso dessas ferramentas, né? Sim. Então, essa transição é bastante interessante. O alinhador, ele depende de um fluxo digital. Em algum momento, sim, os alinhadores modernos, né, eles são planejados digitalmente, né? O modelo de se fazer alinhador mexendo os dentes em modelos de gesso, né? O caminho de setup manual que eu falo, ele já está morto, né? Acho que não faz mais sentido a gente fazer esse caminho analógico, nem vou entrar nisso aqui em questão. Então, todos os sistemas de alinhadores derivados do alinhador mãe, que é o Invisalign, né? O primeiro que fez esse fluxo digital aí há mais de 2 décadas, depois que os recursos necessários para se fazer alinhador no caminho digital ficaram disponíveis no Brasil, e depois que as patentes do Invisalign também caíram, apareceram outros players, que a gente chama, né? Outras empresas que buscam aí, cada um com a sua filosofia, né? E reflete muito, às vezes, a característica de quem comanda a empresa. Esses players apareceram e aí a gente tem agora, né, a onda dos alinhadores e essa pressão comercial tão grande que existe em torno da ortodontia, da ortopedia funcional, que são as duas especialidades que estão à frente aí dos tratamentos dos nossos pacientes em termos de correção de maloclusões, certo? Então, é um período realmente que os colegas estão se adaptando a essas mudanças, né? O Easy Solution, bom, minha formação inicial ela é ortodôntica, depois eu fiz uma especialização em ortopedia funcional. Depois que foi criada a especialidade, em 2002, fiz o primeiro curso de ortopedia funcional do Brasil. Me apaixonei por essa especialidade, comecei a dar aula de ortopedia funcional, tive um laboratório que fazia aparelhos ortopédicos e aparelhos ortodônticos removíveis, né? E depois, até para cobrir uma necessidade da minha clínica, a gente foi atrás de como fazer alinhador ortodôntico no caminho digital. Eu estou falando agora na linha do tempo aí de 10 anos atrás. Então, há 10 anos, a gente começou a usar software, a gente começou a usar impressora 3D, né, que são essenciais, scanner, né, são equipamentos essenciais aí para a gente fabricar alinhadores de setup digital. Então, é um know-how de uma jornada interessante, né, uma jornada de 1 década já fazendo alinhadores. A gente passou uns 2 anos fazendo alinhadores só aqui para a gente, né, minha esposa é ortodontista e tal. Aí, quando a gente falou assim, puta, isso aqui funciona bem, né? Então, vamos fazer para os outros também, né? Vamos fazer para os dentistas também. Eu tinha uma base de dentistas que eram meus clientes, que eu fazia os outros aparelhos, né? E sempre tive muito bom relacionamento com muitos professores de ortodontia, muitos centros de radiologia. Bom, funciona para mim. Aplicável, funciona para mais gente. E o mais importante, né? Era um custo muito mais acessível do que o Invisalign que eu tinha na mão. Eu nunca fui dentista das estrelas, né? Então, eu precisava de uma necessidade prática, né? Eu precisava de um alinhador prático, fácil de ser usado e mais barato. É por isso que nasceu o Easy Solution, ok? Eu vou, talvez aqui, até
eu como formador de opinião e como eu conheço, além de dentista, né, da área de correção, aí eu conheço outras áreas, né? Eu conheço ortodontia, conheço ortopedia funcional, conheço o universo dos alinhadores. Eu vou hoje, antes de falar detalhes comerciais do Easy Solution, né? Eu sempre gostei da área acadêmica e assim, eu sou um cara muito verdadeiro, né? O que eu falo. Então, eu não posso ficar aqui falando para vocês que estão gastando o seu precioso tempo aí exclusivamente de alinhadores, que resolve tudo, que faz tudo, né? Sendo que o universo das ferramentas digitais que a gente tem disponível, ela é aplicada para outras áreas também, né? Então, o que é importante aqui no meu modo de ver? A gente vai dar uma sobrevoada sobre muitas ferramentas digitais que podem ser aplicadas para o diagnóstico, né? Em diferentes aspectos. Aí, depois, no finalzinho, 3 minutos, eu falo da parte comercial do Easy Solution. Isso vocês têm acesso a hora que vocês quiserem, né? Tem o site do Easy, tem o Instagram do Easy, vocês vão ter meu contato aí quando vocês precisarem, e eu posso fazer a ponte comercial aqui para quem tiver interesse, para quem achar que é um bom caminho aí para vocês usarem nos pacientes de vocês, ok? Vou compartilhar minha tela aqui para começar a apresentaçãozinha aqui. Vocês estão enxergando direitinho. Jefferson, qualquer coisa você grita aí, tá bom? Tá bom, pode continuar aí que tá tudo certo aqui. Essa é a minha versão barba. Vamos lá. Então, períodos de grandes mudanças, né? Quebra de paradigmas, né? Quem é mais velho sabe o que eu estou mostrando aí. Já teve um instrumento desse aí no porta-luva do carro, né? A gente usava para se guiar e olhava as ruas aí em guias impressos, né? E aí vieram ferramentas como essas aí, que você, no começo, você estranha um pouco, e depois você fica totalmente dependente, né? Não sei, pelo menos os grandes centros aí, a gente não vive sem o Waze para me falar o melhor caminho, para me falar que horas eu vou chegar, uma coisa muito mais previsível, né? E eu tenho, acho que é uma analogia bem interessante com o mundo que a gente vive hoje, que é o mundo das ferramentas digitais, que nos ajuda muito na tomada de decisão, né? Onde eu quero chegar nos meus tratamentos corretivos, né? E ajuda a responder essas perguntas que são fundamentais para as nossas tomadas de decisão, né? Quando chega um caso paciente para você lá, qual é o seu diagnóstico, qual a etiologia do problema que você está enxergando, quais as limitações do caso que chegou para você, né? Quais os meus objetivos terapêuticos, quais as ferramentas que eu conheço para o tratamento, né? Qual o melhor caminho para o meu paciente, né? Por que eu pus ali, né? Quais os caminhos que eu conheço? Porque eu acho que a gente nunca deve ficar fechado numa rota só, né? A gente tem que conhecer, na minha opinião, ter uma boa formação ortodôntica, ter uma boa formação em ortopedia funcional, conhecer o universo dos alinhadores, né? E aí a gente vai, no momento da nossa abordagem, identificar, né? Baseado no tudo que eu falei ali, diagnóstico, etiologia e tal, identificar qual que é o melhor caminho para tratar o meu paciente, né? Então, acho que se você ficar restrito, fechado num mundo só, você acaba deixando caminhos interessantes de lado, né? Então, esse é um exemplo aí, um caso clínico que eu aposto o que vocês quiserem. Quem conhece mais ortodontia convencional vai ter um diagnóstico, uma abordagem. Quem conhece mais ortopedia funcional vai ter outro diagnóstico, outra abordagem. E quem conhece alinhador vai ter outro diagnóstico, outra abordagem. Então,
quem está certo, né? Está certo depende do seu conhecimento, né? A ignorância, às vezes, é uma bênção, né? Então, quanto menos você conhece, mais fácil a sua tomada de decisão, concordam? Se você sabe um caminho só, para você está muito tranquilo, né? Se a minha visão aqui é só ortodôntica, eu vou pensar aqui nas movimentações dentárias, vou fazer o meu diagnóstico ali da linha média, qual dente que eu vou puxar para cá, qual dente que eu vou puxar para lá. Se eu tenho uma visão ortopédica funcional, a minha abordagem já vai ser outra. A mecânica para ortodontia convencional vai ser uma, para alinhador vai ser outra. Então, quanto mais você conhece, mais difícil fica a sua vida, né? Então, um ortodontista que me faz um curso de ortopedia, por exemplo, eu falo para ele, né? Ele vê que ele entrou num universo completamente diferente. Aí ele olha para mim, você vê aquela cara de perdido ali, eu falo assim, olha, você tem um caminho muito fácil, você toma uma pílula aqui do esquecimento, aí que a gente dá no final do curso, e você faz de conta que não teve aqui, né? Mas como isso não existe, então agora o problema é seu. Ou você vai se aprofundar e vai conhecer esse caminho também, ou você, né, a escolha é sua, né? Então é importante a gente conhecer todos os caminhos. Eu tenho uma coisa importante aí, depois de quase 25 anos de formado aí, abram suas cabeças, né? Escuta aí, coisa que existe bastante tempo, né? Acho que vale a pena ir atrás e conhecer um pouco mais. Muito bem, né? Olha que interessante, né? Uma visão muito ligada à etiologia, né? Quando eu vejo uma paciente dessa aí, ó, eu peço foto dela pequenininha. Olha essa menina aqui, olha o desvio de linha média que ela tem aqui, ó, com seus 20 anos de idade. Aí eu tenho uma foto que ela me trouxe dela pequenininha. Olha que interessante, aonde pode estar a origem desse desenvolvimento assimétrico aqui, desse desvio de linha média, que vocês vão ver que tem a ver com a face, né? Não são movimentações dentárias, é uma simetria já plantada lá no começo do desenvolvimento dela. E aí, claro que você tem diagnóstico fotográfico, né? Hoje a vida, para quem gosta de ver movimentação, né, de boca, estudar dinâmica mandibular, de abertura-fechamento, movimentos de lateralidade, movimentos de protrusão, já tem celulares, né, sensacionais, que você consegue fazer vídeos de altíssima qualidade, com boa iluminação, né? Não estou fazendo propaganda da Apple, isso aí é um iPhone que você liga a lanterna, já faz um belo de um vídeo, né? Quando eu comecei, sabe como que eu fazia vídeos? Jefferson, vamos ver se você lembra dessa aí, da Mavica. Mavica foi uma das primeiras máquinas digitais que filmava, sabe onde era gravado o arquivo? Em disquetes. Disquete ficava espetado na máquina. E aí eu tinha 4 segundos para fazer o meu vídeo, porque depois de 4 segundos esgotava a capacidade de memória do disquete. Para fazer um vídeo com a resolução bem baixa. E hoje você pega um iPhone, né, ou qualquer celular, aí você faz vídeos maravilhosos, né? Então, eu acho que já começa por aí, né? Capacidade de você ter um acesso a fazer bons vídeos, boas fotografias. Isso aqui eu achei sensacional, que é um... Não está aparecendo o vídeo para vocês aí, né? Bom, isso aqui é um scanner facial, né? Ele te dá uma visão 3D aí da face. Olha que coisa sensacional para quem faz diagnóstico 3D, né? É uma coisa relativamente simples. Então, são ferramentas digitais que vão entrando no nosso mundo e que você, a partir do momento que você começa a fuçar, começa a ir atrás, você vai descobrindo e que existem essas ferramentas e vai utilizando aí. Eu acho que você não precisa ter tudo, né, na sua clínica. Eu sou meio contra ficar comprando equipamento. Eu acho que as radiologias são os nossos melhores parceiros, porque eles vão ter o know-how, eles business deles, né?
comprar um equipamento como esse, um scanner fotográfico, às vezes até um scanner intraoral. Eu acho que você precisa fazer muita conta hoje para comprar esses equipamentos. Isso faz sentido para a sua clínica. Então, eu adoro a radiologia, que ela presta esse serviço com qualidade e aí eu não preciso ficar fazendo investimento em equipamento que, ainda mais com essa onda tecnológica, né? Você compra um scanner hoje, daqui 2 anos, ele não vale mais nada, né? Ele já está fora da garantia, ele, se bobear, não tem nem assistência técnica aqui no Brasil, dependendo da marca, e ele já está ultrapassado, né? E aquele investimento que você fez, então deixa para a radiologia essas coisas. Aí o vídeo aqui de lateralidade da paciente, que eu adoro ver. Desculpa, tá travando, eu não sei porquê aqui, gente. Mas é um vídeo intraoral, né, que mostra movimentos de lateralidade. Essa aqui é uma outra ferramenta que eu adoro nesses casos de assimetrias, né, que é a tomografia, que hoje você tem... Olha que loucura, gente. Depois dessa... Ô, Jefferson, me ajuda aí em termos de data. Quando que apareceu o primeiro tomógrafo no Brasil? Você que é da área aí. Tomógrafo Conibim. Olha, eu acho que foi por volta de 2008, se eu não me engano, mais ou menos. Acho que é isso aí, né? Eu ia chutar isso aí também. Entre 2005 e 2008. Cara, você sabe que quando surgiu o primeiro Conibim aqui em São Paulo, você conhece o pessoal da Papais? Pessoalmente, não, só de nome. Capela, Jefferson, né? E aí, quando surgiu o primeiro tomógrafo aqui em São Paulo, eu fui conhecer. Eu fiz a primeira tomografia, fiz minha mesmo, né? Era até deitada no Newton. E, cara, eu fiquei maravilhado quando eu vi as possibilidades da tomografia, né? Hoje você tem prestadores, né? Isso aí é da Compass, né? São nossos amigos lá de BH, Marcos Gribel, tem até um sistema de alinhadores dele, que é o OrthoAligner, meu concorrente, mas eles prestam um serviço de análise tomográfica sensacional, onde você mapeia todas as assimetrias em uma tomografia, né? E antes, para você fazer um estudo de uma assimetria na vista frontal, por exemplo, você usava uma telefrontal com 350 sobreposições, né? E hoje você pode marcar pontos na sua tomografia e fazer a medida da onde até onde você quiser, com precisão de 1:1, sensacional. Que a odontologia vai crescer em termos de diagnóstico com essas tomografias Conibim, né? É claro que você pode fazer uma reconstrução panorâmica a partir da tomografia também, né? Mas isso aqui, Jefferson, olha aí. Como que a odontologia fazia diagnóstico de articulação temporomandibular antes das tomografias Conibim, né? O que se via de sobreposição em tomografias laterais corrigidas, né? Que era o nome do exame padrão, né? Para se ver a TM. Era uma dificuldade danada de fazer a transcraniana. A transfacial a gente fazia no aparelho de panorâmica mesmo, mas a transcraniana era um aparelhinho adaptado, dava interferência para caramba, era uma dificuldade danada. Cara, e olha que maravilha. As primeiras vezes que eu vi esses cortes, cara, eu quase chorei de emoção. Falei assim, nossa, agora nós estamos vendo a TM, cortava, muda ângulo. Isso você pode fazer com um software gratuito, né? A partir da tomada tomográfica, aí você pode fazer essa análise gratuita. O dentista é só fuçar e aprender a fazer, ou você usa a prestação de serviço da radiologia para fazer esses cortes e medir os espaços articulares, ver qualquer deformação aí de formato de côndilo, posicionamento de côndilo, sensacional. Amo Conibim. Aqui na minha clínica eu tenho mais de 300 tomografias Conibim, estou chutando baixo aqui, porque eu uso demais para diagnóstico
articular. Corte sagital, corte frontal. Uso também outra, né, que está super acessível, que também é só o dentista sair da zona de conforto dele, mas qualquer dentista pode solicitar ressonância magnética, né, os convênios cobrem, e aí você pode ver nas maloclusões qual é a situação do disco articular, fazer relação do disco articular com a dinâmica mandibular, né, porque a ressonância te dá essa possibilidade, acompanhar o comportamento do disco na movimentação mandibular, saber se esse disco está anteriorizado, se está deslocado, se recaptura na dinâmica, se não recaptura. Tudo isso faz parte do diagnóstico digital, né? Agora, complementado, né, Jefferson, vocês fazem escaneamento intraoral aí? Sim, gente, eu já tenho aqui na clínica o scanner, já tem 4 anos. A gente já tem mais de 6.000 pacientes escaneados. Pô, sensacional. Isso também é só o dentista sair um pouquinho da zona de conforto. Existem várias marcas de scanner hoje, né? Esse aí ainda é um Trios 2, né? Da FreeShape, mas que em poucos minutos de processo aí você tem a cópia digital, não precisa mais ficar armazenando modelos físicos de gesso ou impressos nas clínicas. Eu acho que não tem hoje, para modelos de estudo, Jefferson, não sei se você concorda comigo, mas não tem mais razão justificativa para que o ortodontista arquive modelos físicos nas clínicas deles, né? Eu acho que é só realmente sair da zona de conforto e aprender a manipular esses modelos na clínica, no consultório, né? Mas fez 1, fez 2, fez 3, depois quem está fora dos grandes centros às vezes não sente muito isso, mas poxa, se você for contabilizar, eu estou em São Paulo capital, aqui num bairro nobre aqui na capital. Se eu pego uma salinha aqui de 10 metros quadrados aqui para fazer arquivo físico, estou jogando dinheiro fora, né? Posso pegar uma sala dessa e transformar numa sala de atendimento. Concordo. Né? Tirar um passivo e ganhar um ativo dentro da minha clínica, né? Então, exatamente. Hoje, softwares gratuitos também para fazer análise de modelos, né? Hoje, andando mais para frente, quando a gente precisa de um modelo referenciado ao crânio, né? Em ortopedia a gente usa um articulador que chama gnatostato, né? Que é tirado dessa forma aí para você ter um modelo referenciado ao plano de Camper. Ainda está engatinhando, mas você já tem a possibilidade hoje de, tendo a tomografia, o conibim do paciente, fazer a mesclagem dessa tomografia com o modelo digital do paciente, obtido através do escaneamento intraoral, e você ter um modelo, puxa vida, não está rolando, um modelo referenciado ao plano de Camper do paciente. Então, aqui eu vou tirar o tecido mole, e está aí, ó, meu modelo integrado à tomografia do paciente, com a possibilidade de eu ter um modelo digital referenciado ao crânio, referenciado ao plano de Camper. Nesse caso aí, um modelo que chama modelo gnatostático. Olha que loucura, né? Aqui, através de vídeos também, tenho possibilidade de acompanhar essa paciente foi tratada com aparelho ortopédico por causa daquele desvio que ela tinha de mandíbula para a esquerda, né? E aí entra com ortopedia funcional para melhorar o posicionamento da minha mandíbula em relação ao crânio da paciente. Tem um vídeo mostrando aí a ação do aparelho, não dá para entrar em detalhes aí. Quem sabe, segundo semestre, a gente está junto aí em Uberlândia, né, Jefferson? Vamos estar.
Já estamos organizando o evento. Para aprofundar um pouco mais essa história aí para a moçada. Aqui eu fiz dessa paciente aí um novo escaneamento facial dessa paciente com o aparelho. Reparem o que acontece em relação à face da paciente, né? Eu procurei abordar nesse caso essas ferramentas, porque eu acho interessante, né? É tanta gente falando que alinhador faz tudo, e uma abordagem completamente diferente, né? E na minha opinião, que faz mais sentido do que ficar movimentando somente dentes. Eu adoro conhecer aí a ação, né? Então, a ação que eu estou fazendo no paciente, mais uma ferramenta digital aí mostrando essa nova posição mandibular e o comportamento das articulações temporomandibulares nessa nova posição. Então, quando eu trago a minha mandíbula aqui para a esquerda, reparem como aumenta o meu espaço articular aqui, e eu vou promover uma remodelação na minha articulação nessa nova situação de posicionamento mandibular. Sem digital, nada disso seria possível. Aqui fiz uma ressonância também, o paciente já mostrou um melhor posicionamento do disco, esse disco estava mais, não sei se vocês conseguem visualizar, aonde eu estou passando a setinha aqui é o disco articular da paciente. Esse disco estava mais anteriorizado. Quando eu trago a minha mandíbula para o centro aqui, eu já busco uma melhor relação entre côndilo e disco articular, né? Mostrando aí, ó, uma nova relação do disco com o côndilo na ressonância. Olha lá, na situação da esquerda aqui, o disco mais anteriorizado, e na situação da direita aqui, o disco começa a montar no côndilo, que a gente fala, né? Montar na cabeça da mandíbula. Ó. Muito bem, para visualizar modelos 3D, ferramenta digital, olha lá, não preciso pagar licença, não preciso nada, software extremamente simples. Aí é um exemplo também, que é o software da Treeshape, que é o 3D Viewer. Pego, viro, olho de cima, de baixo, meço distâncias entre dentes, comprimento de arco, faço o que eu quiser também. Então, não tem mais justificativa mesmo de a gente ter modelos físicos, né? E até para confecção de aparelhos removíveis, vamos supor que você vai confeccionar aí um aparelho ortopédico, você precisa do modelo físico, não tem jeito. E aí vem o processo de impressão 3D. Então, há 3 anos, aqui na minha clínica, eu não mexo mais com alginato e gesso, gente. Não, de verdade mesmo. Isso é absolutamente possível, você escanear o seu paciente e gerar um modelo impresso e confeccionar um aparelho removível nesse modelo impresso. Então, não tem mais gesso na parada mesmo, né? Claro que cada um vai achando o seu tempo de fazer essa transformação digital dentro da sua clínica, de acordo com a localização da sua clínica, a sua realidade, o perfil do paciente, o perfil das radiologias que estão próximas a você, enfim, tudo isso. Isso aqui eu coloquei como curiosidade também, antes de chegar no alinhador, que até o tempo de uso do aparelho, olha que interessante, até o tempo de uso do aparelho removível, hoje a gente consegue ter esse registro. Então, isso aqui, esse acrílico aqui é um aparelho ortopédico e tal, e essa parte azul, eu estou passando o mouse aqui, é um microchip. Então, é um microchip que você coloca dentro do acrílico do aparelho e aí você encosta esse aparelho, esse microchip, num leitor, né? Esse leitor gera um gráfico com o tempo de uso do aparelho removível do seu paciente. Então, você sabe que horas ele colocou o aparelho, que horas ele tirou, qual foi a média de uso diária desse aparelho, né? A gente, como faz muita ortopedia funcional, a gente fica muito na mão da colaboração do paciente, né? Essa é uma ferramenta que a gente tem aqui na clínica, que mostra se o paciente está colaborando ou não, para não ter aquela discussão chata
do paciente falando que usa e você vendo que ele não usa, mas você não tem a prova. E aqui eu tenho a prova de quantas horas o paciente usou o aparelho por dia. Esse sistema chama Teramon. Okay? Não sei se vocês já ouviram falar. Muito bem, chegamos... Querem perguntar alguma coisa aí? Disparei aqui, né? Não, muito, Tudo muito certo bom, aí, professor. pessoal? Professor, eu queria só te perguntar assim, eu conversei Manda com a pra- Bruna hoje, à tarde, ela me mandou a documentação que você gosta de estar trabalhando no Easy Solution, e quando ela me mandou a documentação que ela precisava, né, que vocês precisam e pedem as fotos da desoclusão, eu achei muito interessante, porque é uma coisa que eu gosto muito de estar estudando a desoclusão, e aqui na clínica eu desenvolvi um protocolo de diagnóstico da desoclusão para ajudar exatamente no diagnóstico inicial e antes do término do tratamento, né, para tirar ou o alinhador ou o tratamento, o aparelho convencional, a gente a pesquisar se as guias estão funcionando, né? Então, dá uma ênfase maior nisso aí, sobre como você usa esse diagnóstico por imagem com fotos no seu planejamento da apresentação do setup virtual. Vamos lá. Vamos separar um pouco aí. No meu universo aqui de dentistas que são nossos parceiros, né, que usam o Easy Solution, o Easy Solution ele tem uma característica que dificulta um pouco a nossa vida, para ser sincero. Assim, a gente é muito democrático. Então, eu tenho dentistas altamente capacitados tecnicamente, em termos de diagnóstico e tal, né? E tenho dentistas que não têm uma capacitação alta, né? E que querem trabalhar também com alinhadores. Então, quando um dentista quer se credenciar ao Easy Solution, hoje é liberado um curso online para ele, né? Que tem toda a formação técnica necessária para ele trabalhar com os alinhadores. E aí fica a documentação fica muito a critério do profissional. Porque se você tem um nível de conhecimento baixo, a documentação mais simplesinha vai servir para você, porque você não está buscando muita informação, né? A documentação, na verdade, quem monta é o próprio profissional, porque o certo seria ele pedir uma documentação para buscar informações que complementem o diagnóstico dele. Então, se é um cara mais experiente, que estuda mais, com uma formação técnica mais elevada e que, por exemplo, né, critérios de dinâmica, ele leva em conta critérios de dinâmica para tratar os pacientes, ele pode pedir fotos da dinâmica, né? Se é um dentista que não leva em conta essas coisas, ele vai pedir as fotos básicas e para ele está suficiente, né? Nós colocamos aí de padrão básico fotos somente de máxima intercuspidação, tá? A gente não pede, não montou um padrão mais complexo. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos dentistas aqui, eles não querem essa informação, ou fazem isso de maneira somente na clínica. Ele analisa ali a dinâmica do paciente na clínica dele e conduz sem essa documentação dinâmica, vamos dizer assim, né? Faz isso clinicamente por conta ali, tá? Então, é uma coisa mais de critério dos dentistas do que propriamente nossa. O que eu senti, Jefferson? A minha documentação ela era muito maior,
muito mais complexa. Tinha foto do sorriso com um afastador para ver a relação do plano oclusal com o crânio, né? E, infelizmente, eu não posso, né? A gente fala, a gente orienta, mas eu não consigo mudar a maior parte do perfil dos dentistas, né? Então, a tendência foi a documentação do Easy Solution ficar mais simples, tá? Até porque, também, no meu modo de ver, e eu vou falar isso daqui a pouco, as melhores indicações para tratamento com os alinhadores são os casos mais simples, né? São os casos que não têm assimetria facial, que não têm alterações de plano oclusal, não são maloclusões esqueléticas, né? Então, esse é o maior foco, no meu modo de ver, para bons resultados com alinhadores. Não só no meu modo de ver, mas na literatura que a gente vai abordar também um pouquinho aqui. Tá? O meu desafio aqui, como Easy Solution lá atrás, foi criar um sistema de setup digital que desse precisão nos meus tratamentos, que não fosse caro e que tivesse uma equipe de suporte aqui para os meus credenciados, né? E aí, sistema de alinhador de setup digital, qual a grande vantagem, né? Por que não se usa mais o manual? Por causa de previsibilidade, né? Então, quando tenho um caso assim, na minha opinião, aí, tirando o aspecto de desgastes, aí que o paciente precisa de uma proteção, tal, de apertamento, todas essas coisas, mas eu tinha um apinhamento para resolver. Hoje, usando o caminho digital, a gente consegue colocar esses modelos num software de planejamento ortodôntico, né? Esses modelos digitais. Então, esse é o modelo que veio de um escaneamento intraoral, se coloca essa base branca aí, essa base digital, né? A gente pode analisar a dinâmica também, dependendo da forma que esse paciente foi escaneado, né? Hoje você tem scanners que registram essa dinâmica, mas aí eu estou exemplificando só um caso mais simples, que eu vou tratar um apinhamento, e que hoje, digitalmente, eu consigo movimentar os dentes no software, fazer o alinhamento desses dentes no software, determinar em quantas fases eu quero fazer esse alinhamento e também, através do uso do software, saber quais as interferências proximais, né, que eu estou criando quando eu faço essa movimentação, ou seja, o quanto de desgaste interproximal eu vou precisar para fazer esse tratamento. Antes do caminho digital, isso tudo era um grande chute, né? O dentista ia fazendo desgaste, os dentes iam alinhando, eles não sabiam exatamente quantos alinhadores iam ser utilizados. Muitas vezes se tinha insucesso no tratamento, se sobrava espaço, ou o tratamento não andava porque você tinha feito pouco desgaste, enfim. Esse caminho hoje está morto, né? Por isso que alinhador hoje só de setup digital mesmo, até porque está muito mais acessível, né? O Easy Solution, acho que hoje de setup digital é o sistema mais acessível do Brasil aí, para vocês poderem trabalhar. Esse aí é o que eu chamo de melhor nicho para a gente trabalhar com alinhadores, né? Então, apinhamento, fechamento de espaço, pré-odontologia restauradora, finalização de tratamento ortopédico funcional, finalização de tratamento ortodôntico, tratamento de recidiva e até contenção, dependendo do caso. Hoje eu vejo como restrita a indicação de contenções 3.3 ou aparelhos removíveis como um Hawley, por exemplo, para fazer contenção. Acho que com alinhador passivo é muito mais fácil da gente trabalhar. E aqui são trabalhos recentes, 2018, esse mostrando, falando de efetividade. É claro que os trabalhos são feitos com Invisalign, né? Mas justificando esse jeito aí que eu falei para vocês de enxergar esse universo do alinhador, né? Então,
a literatura mostra que quanto mais complexo é o caso, menos previsibilidade você tem, né? Então, mais ancoragem você perde nos tratamentos. Essa coisa de colocar alinhador em paciente em crescimento, eu acho altamente questionável. Então, são raríssimas as indicações no meu modo de ver, né? Isso embasado, não na minha opinião pessoal, mas em literatura, né? Questão de expansão também, onde fala que expansão é através de inclinação de coroas, né? Então, acho que quando você quer uma expansão realmente de base, você precisa trabalhar com ortopedia. E aí, entrando no mundo das melhores indicações, você pega pacientes aí, todo paciente, 95% dos casos dos pacientes que vão fazer uma reabilitação estética precisam fazer um alinhamento, né? Porque senão, o desalinhamento é compensado através de desgastes, né? Então, hoje, a odontologia restauradora, a odontologia estética, ganhou um super aliado, né, para fazer os seus tratamentos, né? Então, ou o protesista trabalha numa clínica multidisciplinar, que a tendência maior é essa, né? Hoje você tem clínicas multidisciplinares, onde o protesista tem uma boa comunicação com o ortodontista, e agora não tem mais essa história, né? Porque antes o protesista tinha o medo de falar assim, poxa, eu estou aqui para vender minhas facetas, né? E aí eu mando para o ortodontista, putz, o cara só volta daqui 2 anos, né? Então, hoje é uma comunicação muito mais rápida, né? Então, um tratamento mais curto e sem impactar muito no custo também final do tratamento, né? O cara que vai fazer uma faceta de canino a canino, vou chutar aqui, vai gastar R$2.000 por faceta, no mínimo, certo? Mais ou menos. Pô, são 12 mil de custo, né? O alinhador, gente, um caso desse aí, ó, para fazer um alinhamento pré-restaurador, vai ter custo de laboratório de R$1.600, R$1.700. Então, já não é uma coisa que impacta mais, né? E o paciente também foge do aparelho convencional como o diabo foge da cruz, né? Então, ele não quer ter essa experiência, ou se ele já teve, ele não quer usar aparelho de novo. Então, é um nicho fantástico para se trabalhar com alinhador. E eu fico pensando o quanto de desgaste, por exemplo, nesse 11, não teria que fazer para fazer esse tratamento aí estético sem fazer um alinhamento prévio, né? Desgaste no 11, desgaste no 12, compensar aqui o tamanho da coroa do 22, enfim. Tudo isso pode ser planejado digitalmente, né? A gente foi o primeiro parceiro alinhador parceiro do DSD, né? Do Christian Coachman, não sei quem conhece aí o protocolo DSD. O Christian foi meu amigo de sala de faculdade. Quando ele trouxe o DSD para o Brasil, o Easy Solution foi o primeiro sistema que a gente bateu bola, né? Eu dava curso junto com o Christian, falando, e depois ele fez a parceria com o Invisalign, enfim, aí a coisa caminhou. Mas esse planejamento reabilitador todo digital, e aí você tem a possibilidade de fazer o alinhamento prévio, aí já é o paciente da esquerda, ele na direita já com os dentes alinhados e com um mocapzinho, né? Tudo em menos de 6 meses de condução de tratamento. Saindo dessa situação inicial, né, para essa aqui pós-alinhamento. Então, restaurações mais conservadoras, com resultado estético melhor, né, sem você ter que fazer dentes muito grossos ou fazer muito desgaste para ter o resultado estético bacana para o paciente. E aí vai, gente, eu vou mostrar um monte de coisa aqui que eu acho que é sensacional. São excelentes indicações, né? Quantos pacientes numa situação dessa, de um apinhamento dessa, colocam o aparelho convencional? A boca de vocês, se fosse a boca de vocês, vocês colocariam um aparelho fixo aqui, um aparelho convencional para fazer um alinhamento desse? Duvido, duvido.
Nós estamos em quantos aqui? 10? 17. Eu aposto com vocês, eu aposto quando vocês quiserem, que de vocês 17, 14 tem apinhamento maior que esse. E vocês não colocam aparelho convencional nem a pau. Ou vocês vão fazer isso com alinhador, ou vocês não vão fazer nada. Expande isso para o universo dos pacientes. São milhões e milhões de pacientes aí com boas indicações para alinhador, gente. Vocês precisam só, agora, investirem em alguém para ajudar a trazer esses pacientes para vocês. Captação de paciente, né? Marketing digital. Não tem escapatória, tá? Já adiantando um pouquinho aqui, o Easy, eu sinceramente, eu acho um absurdo o que algumas empresas fazem aí de colocar a marca deles na frente da cara de vocês, né? Eu não me conformo com isso. Isso acontece porque a nossa classe, ela tem uma fraqueza muito grande, né? Uma fraqueza empresarial muito grande. A gente, quando fez odontologia, a gente não pensava em ser grandes empresários, né? Depois a gente cai no nosso universo da nossa clínica, que a gente percebe, uma hora cai a ficha que vocês têm uma empresa, né? Só que aí vocês não têm formação para ter uma empresa. Então, uma das coisas que vocês não sabem construir, muitas vezes, é a marca de vocês, né? E aí é muito mais cômodo se esconder atrás de uma marca de uma empresa do que ir atrás da criação da sua própria marca, de fortalecer o seu próprio nome, né? Então, alinhador, gente, é um tipo de tratamento ortodôntico. E vocês vão fazer esse tipo de tratamento ortodôntico com um sistema que melhor vocês acharem mais bacana, que couber melhor no bolso de vocês, né? Que fizer mais sentido em termos de indicação, de fluxo de trabalho, né? Agora, eu acho uma judiação isso que acontece. Então, qual que é a postura do Easy Solution? A gente faz divulgação, mas a gente ajuda vocês a fazer a divulgação com a marca de vocês. Então, a gente faz post para vocês usarem Instagram, a gente faz coisa para vocês mandarem por e-mail marketing. Se vocês quiserem fazer banner para a clínica de vocês, a gente faz, né? A arte, né? Vocês fazem a impressão, a gente faz a arte. Mas é tudo com a marca de vocês. Quando vocês falam assim, eu quero fazer, dá para divulgar, né? Essas coisas, eu falo assim, dá. Aí a nossa consultora faz a ponte com a minha equipe de marketing, vocês mandam a logomarca de vocês e a gente produz o material com a logomarca de vocês, com a identidade visual de vocês, com as cores da clínica de vocês. E aí vocês fazem a divulgação nas suas mídias sociais e fazem a captação dos pacientes, tá? Eu não acho justo colocar a minha marca na frente da cara de vocês. Eu quero ver vocês crescendo e oferecendo, ajudando vocês a oferecer a solução dos alinhadores, mas com a marca de vocês. Essa é a nossa postura aqui. Bom, e aí vai, tá? Apinhamentos super tranquilos de vocês conduzirem clinicamente, setorização de espaço, né? Esse aqui é um caso que tinha laterais pequenos, então a gente fechou o diastema, abriu espaço em volta dos laterais aqui para serem reconstruídos com resina fotopolimerizável. Esse aqui é um casinho da primeira publicação do Easy Solution na revista da SPO, aqui de São Paulo, né? É um caso de apinhamento superior e inferior, que também está super bem indicado aqui, uma oclusão encaixada, aqui o antes e o depois, e assim vai, apinhamento superior e inferior, casos aí de 10 meses, 9, 10 meses de tratamento. Aqui é outro caso de pré-reabilitação,
Imagina um caso desse chegando para o protesista, né? Dentes vestibularizados, diastemas abertos. Imagina o tanto de compensação através de desgastes, coroas grandes, que o protesista não ia ter que fazer para fazer um caso desse aí ficar bacana, né? Então, entra no universo do alinhador, ó, faz um preparo aqui, através, claro, de um planejamento digital, melhora posicionamento, diminui os espaços, e aí, sim, entra um procedimento restaurador, caso em parceria aí com o grande colega Rafael Oxtaruk, lá do Rio Grande do Sul. A gente tocou esse caso junto. Imagina, para deixar esses dentes aqui mais verticalizados assim, o quanto ele não ia ter que desgastar os dentes dessa paciente. Aqui um caso com grandes interferências oclusais anteriores. Olha aí, Jefferson, uma paciente jovem, apertadora, né? E com contatos fortes em dentes anteriores. Esse eu acho um grande erro aqui dos colegas que trabalham aí, direto ou indiretamente com oclusão, todo mundo trabalha com oclusão, né? É deixar esses contatos prematuros. O periodonto não aguenta, esses dentes começam, se o paciente é apertador, esses dentes começam a vestibularizar, perda óssea anterior, abre diastema, né? Então, aqui, a gente optou por fazer um setup de lingualização dos inferiores, fazendo um pouquinho de stripping, lingualizando os inferiores e matando esses contatos anteriores aqui, criando um overjetzinho, ó, na imagem de baixo aqui, ó, criando um overjet, né, para que esse periodonto aqui parasse de sofrer. Uma coisa super simples para fazer com alinhador também, no meu modo de ver, uma baita indicação. Esse caso eu já mostrei, perdão. Mais um caso com excelente indicação aqui, fechamentos de diastema e controle desse torque dos dentes anteriores. Paciente aí com os diastemas abertos, oclusão encaixada lá atrás. E aqui, pós-alinhamento, pós-fechamento do espaço, casos de 9 meses. Eu acho sensacional aí, como é uma ferramenta tranquila de se trabalhar e bem previsível, né? Tratamentos bem previsíveis. Aí o antes e o depois, melhora da inclinação dos dentes. Fechamento de diastema. Eu brinco, esse paciente aí não tinha problema nenhum financeiro, nenhum. Aí eu falo, esse paciente, você acha que esse diastema aí, ele dormiu domingo, acordou segunda com o diastema aberto? Já estava com esse diastema, ó, só que fugindo do aparelho convencional, né? Quando ficou sabendo do alinhador, foi resolver o problema dele. Aqui o apinhamento inferior, fechar o diastema superior. E aqui, ó, cada momento de 1 mês e meio de tratamento. Então, inicial, lá em cima, 1 mês e meio, 3 meses, 4 meses e meio de tratamento, diastemas fechados, e aí o alinhamento inferior também resolvido. Um apinhamento um pouco maior, uma sobremordida aqui um pouco maior também, e um caso um pouquinho mais complexo, né? De 12 meses de tratamento, que a gente precisava trabalhar um pouquinho o formato dessa arcada, melhorar o alinhamento. Deixa eu só plugar meu computador aqui, senão vai acabar a bateria. Alguma pergunta aí por enquanto? Tranquilo? Já dormiram aí? Apinhamento um pouquinho mais severo, né? Olha lá, inicial dessa paciente. Aí a evolução, faltando só um ajustezinho, né? A gente chama de pré-refinamento aí. Inicial pré-refinamento. Ganho de corredor bucal, né? Muitas vezes é uma queixa dos pacientes aí. Aqui o antes e o depois, faltando só um ajuste final aí na paciente. Aqui é um caso que tem suas limitações, né? Uma mordida profunda
mais severa, uma mordida profunda esquelética aí. Então, para mim, esse objetivo já foge do universo dos alinhadores, mas o paciente tinha uma queixa estética, né, que era do alinhamento superior. Então, conversei com ele, expliquei, falei, olha, cara, você tem aí dentes posteriores que você precisa repor, e ou era alinhador aí para melhorar a estética dele, ou ele não ia fazer nada. Era músico, não queria usar aparelho convencional de forma nenhuma. Expliquei para ele as limitações e ele topou aí melhorar a estética aí. E a mordida profunda, infelizmente, aí é uma limitação para a gente, mas ele ficou super feliz aí com a questão do alinhamento superior que a gente conseguiu. Então, esse é o melhor, no meu modo de ver, né? São milhões de pacientes com essas boas indicações, né? E aí vai ter essas boas indicações para alinhador, vai ter boa indicação para aparelho convencional, vai ter boa indicação para ortopedia funcional, vai ter boa indicação que você vai começar com um, vai terminar com o outro, enfim, aí vai depender do quanto de arsenal você tem, do quanto de conhecimento você tem para usar todos esses caminhos, né? O Easy Solution agora, os 3 minutinhos comerciais aqui para a gente fechar. O Easy Solution, hoje, ele tem um serviço de avaliação imediata, né? Através de um chat do WhatsApp, você manda fotos do seu paciente, indica quais os seus objetivos terapêuticos e a gente informa rapidamente qual o tempo aproximado de tratamento e qual o custo dos alinhadores, né? Isso facilita muito a venda dos tratamentos para os seus pacientes, né? Você pode fazer isso com o paciente na cadeira, né? Tirar fotos com o seu celular e mandar para a gente fazer essa avaliação imediata. É uma característica nossa. A gente não cobra nada para fazer, exclusivo para os nossos credenciados, claro. Perdão. Todo o fluxo de imagem via plataforma, então você faz download dos planejamentos, envia fotografias, arquivos digitais, dos modelos digitais, todo via plataforma nossa. Em termos de precificação, aí, a gente tem 3 graus de complexidade, então, casos bem rápidos, de até 4 meses e meio, aí, eles custam hoje 10 de R$ 129,90, né? Que é 1.299, vocês podem pagar no cartão de crédito, parcelado no cartão de crédito. Casos de até 12 meses, 10 de R$ 169,90, e casos que passam de 12 meses, R$ 1.990. São os 3 tipos de precificação desse solution. A gente envia num primeiro lote, vamos dizer assim, alinhadores para tratamento de até 1 ano. Se passa de 1 ano, depois de 12 meses, você tem que enviar um modelo atual da boca do seu paciente, tem que pedir um novo escaneamento aí para a sua radiologia parceira e enviar um novo modelo para a gente fazer um eventual ajuste de rota, né? Que a gente chama. Nesses packs de tratamento tem um refinamento que é uma fase comum a todos os sistemas de alinhadores. Todos os sistemas de alinhadores, eles vão ter uma fase de refinamento que é para fazer um ajuste final, né? Eu comparo aí com a ortodontia convencional. Você está lá com o arco, fazendo as mecânicas e tal. Você sempre tem um momento ali que você fez uma mecânica e você esperava um resultado e não teve. E aí você vai lá, faz um ajuste na mecânica, né? Então, com o alinhador, a gente faz a programação digital dos movimentos, mas eu estou na mão do paciente em relação à colaboração, a biologia diferente, né, aí para cada paciente, a resposta biológica, né? Então, o refinamento serve para isso, para fazer um ajuste final no tratamento, tá? Então, um refinamento está incluso. A gente não é um serviço do Easy Solution fazer planejamentos, tá? Então, como é que a gente trabalha? Quando vocês solicitam um planejamento, vocês pagam uma taxa de R$ 150.
Quando vocês aprovam o planejamento, a gente desconta os R$ 150 do valor do caso, certo? Então, eu falo que é o pagamento antecipado de uma taxa de planejamento, de não aprovação. Se você não aprova o planejamento por algum momento, por alguma razão, você já pagou os R$ 150 referentes a essa taxa, tá? Mas eu não ganho dinheiro fazendo planejamento, eu jogo esse custo bem lá embaixo para não colocar nenhuma pedra no caminho de vocês. O Vai também nesse... Oi, pode só falar. para... Às vezes foi uma dúvida só minha, mas às vezes a gente esclarece para os colegas. A taxa de não aprovação, que aí fica com a Easy Solution, é não aprovação do planejamento ou a desistência do tratamento? Porque tem uma diferença, né? Só para alinhar a comunicação, para entender bem, né? Tipo, se não aprovou o planejamento, se tiver que fazer um novo planejamento, vamos dizer assim, conversar com a equipe de vocês para melhorar o planejamento, isso não é um não aceitar o planejamento. Não. Tá. Quando a gente faz um tem planejamento... desistência do tratamento. Isso. Quando a gente faz um planejamento e o dentista quer algum ajuste, ele manda uma mensagem para a gente, agenda um horário com o nosso ortodontista faz o que eu estou fazendo aqui. Abre e compartilha a tela do nosso software e o dentista interage falando assim, queria que movimentasse um pouco mais aqui, um pouco mais ali e tal. E ele vai fazendo as movimentações que o dentista solicitar, tá? Aí ele fala, agora tá bom. Aí ele vai e aprova, tá tudo certo. Agora, se por alguma razão ele pediu um planejamento e o paciente não fechou o tratamento, ou desistiu, alguma coisa assim, aí sim ele já pagou, na verdade, né, a taxa de R$ 150, e obviamente se ele não aprovou o planejamento, não solicitou os alinhadores, ele já pagou esses R$ 150, ele não vai ser descontado do valor, né, entendeu? Tá claro agora aí? Tranquilo? Beleza. A gente manda também uma placa que é utilizada, é uma placa um pouquinho mais espessa, que é de 1 milímetro, né, que é a mesma espessura da contenção, que é uma placa que você pode fazer algumas ativações com um alicate que a gente chama de alicate de ativação, tá? Isso está bem explicadinho no curso online, também está no PEC aí. A contenção também, ela está inclusa nesse valor que eu falei para vocês. Muitas dúvidas são retiradas remotamente. Qual é o link do curso online? Isso não precisa falar com ninguém aqui, isso aqui já é... A gente tem um chat pronto para isso aí, para resolver essas questões do dia a dia. E o que eu adiantei para vocês, várias ações que a gente pode ajudar vocês, né? Essa é uma ação que a gente tem muito sucesso aqui quando o dentista quer fazer, que é o dia do aparelho invisível, né? Então, ele marca um dia na clínica dele lá, faz uma captação via marketing digital, a secretária liga para os pacientes, tal, fala que vai ser um dia com descontos especiais, tal, para pacientes que queiram esse tipo de tratamento. E a gente dá todo o suporte aí de criação de arte, de material, a gente faz tudo isso para os credenciados. Mais uma vez, então, não é dia do Easy Solution, é dia do aparelho invisível na sua clínica. Professor, uma ideia aí para o dia do aparelho do invisível aí que você comentou, eu fiquei na cabeça aqui. Você comentou daquele apinhamento, né, dentário, despacho de solução de até 1 ano. Você comentou que a maioria dos nossos pacientes teriam esse apinhamento e precisariam até ali para ter uma estética melhor. Imagina você com R$ 0 de investimento no marketing digital. Imagina aqui, os colegas ortodontistas que têm aqui o banco de dados dos pacientes tratados nos últimos anos. Ele faz uma campanha junto com o seu setor de marketing para trazer pacientes que já foram atendidos para entrar em contato com uma nova tecnologia do fluxo digital, de um planejamento que vai mostrar o antes e o depois, que vai aumentar a previsibilidade, que o dentista que está trabalhando no digital, hoje, aí ele fala para o
paciente, né? Hoje eu me sinto mais preparado e mais empoderado para te entregar o meu conhecimento técnico. Então, estou te chamando aqui para uma solução rápida, fácil, invisível, e a única coisa que eu te preciso é que você venha até o meu consultório, que nós vamos te escanear e nós já vamos te mostrar casos, e aí você já tem, né, setups para mostrar para quem estiver começando com o seu aparelho. Você faz uma campanha de captação de ex-pacientes que você já atendeu há 5 anos atrás, por exemplo. Você chama para fazer um refinamento, não que você não fez um tratamento excelente na época, mas hoje vocês têm na mão de vocês o escaneamento e o planejamento digital, que permite que vocês façam um planejamento melhor. E vocês fazem uma campanha aí de um dia de alinhador na clínica de vocês a custo zero, chamando pacientes antigos. Não precisa nem gastar com funcionamento. Com tráfego interno mesmo, campanha de captação com os próprios pacientes de vocês, com o marketing de vocês para mandar as mensagens, faz ali umas 5 mensagens antes para aquecer esse cliente que está ali, abre a data, primeiro, depois de estar mandando mensagens da solução, de mostrando esses pacientes, esses casos de dentes alinhados após o uso de 4 meses, 10 meses, 12 meses, e aí começa a convidar os pacientes para estarem ali participando de um evento, para eles conhecerem essa ferramenta nova. Custo zero, professor, é só mandar mensagem via WhatsApp, usando banco de dados. É isso aí. O que precisar de material aí, esses casos mesmo que eu mostrei aí na aula, pode usar o que quiser, não tem problema nenhum. Se mandar o logo, eu preparo todo o material digital, todas as artes, tudo se quiser fazer para mandar por WhatsApp. Estamos à disposição para dar todo esse auxílio aí. É uma característica nossa. Show. Beleza? Dormiu aí, Júlio? Pô, Júlio, se você não dormiu nesse aconchego que você está aí, com esse travesseirinho, é porque alguma coisa de boa você viu aí. Abre o áudio aí, Júlio. Abre o áudio aí, cara. Só estou vendo sua boquinha Professor, mexendo. eu estou achando que isso aqui ele gravou e deixou pronto ali na tela. Pode ser. Pode ser, hein? Não gostei, não foi para dormir, não. Para ficar acordado o tempo inteiro. Foi boa aula, cara. foi jóia. Beleza, cara. Boa noite aí para você, bom descanso. Boa noite, obrigado. Vocês também. Professor Luciano, alguém queria te agradecer, então. Bom, imagina. Pelo seu alguém tempo, pela sua disposição, coisa aí? pelo seu aí, conhecimento. Juliana, que eu estou vendo a carinha de vocês aí. Foram 2 perguntas aqui, professor, antes de terminar. Não vi, cara, tá no chat, né? Tá no chat. O famoso cachorro caiu da... Que é isso? Não, isso aí é aquela... Eu falei isso aí na hora que você comentou do aluno que entra em contato com os princípios da ortopedia e ficam com cara de paisagem. É verdade. Vamos lá, Thaís. Qual a impressora de modelos que você usa? A gente tem 3 modelos aqui. Eu trabalho com a Frozen, trabalho com a... Tem uma Zenycubic aqui, tem uma Slash... Tanto faz, viu, Thaís, na verdade. A impressora está bem calibradinha aqui dentro dos parâmetros aqui. Tem impressora que tem produtividade maior, tem impressora que tem produtividade menor, mas não é isso que vai mudar a sua vida, não. Você consegue fazer... Pode falar. A minha dúvida, assim, eu não tenho pretensão de imprimir modelos, assim, em grande escala. É porque, às vezes, a gente faz placas mio-relaxantes ou, assim, algum reprogramador, né? É para mesmo, é esporádico. Não é nada em grande escala, não. É só para não ter que usar alginato e gesso. A gente tem um scanner aqui, só que a gente não tem impressora. Então, onde você está? Desculpa.
Eu estou em Monte Carmelo. Minas Gerais. Perdido. Minas Gerais. Então, você tem algum laboratório de prótese perto de você que já entrou nesse fluxo aí? Que você possa enviar os modelos digitais e ele fazer os trabalhos? Não. Então essa é uma pedra, né? Para a gente tirar, certo? Thaís, mas depois você entra em contato comigo. Eu tenho contato de laboratórios que trabalham 100% no fluxo digital. Você só manda o arquivo STL e eles te mandam o que você precisa. Não, então, eu até tenho, em Uberlândia, sim. Perto eu até tenho, mas assim, a gente tentou fazer algumas placas no fluxo digital e elas não foram resistentes. A gente não teve a qualidade da feita. Não ficou legal. Mas então, já tem materiais novos, depois a gente pode conversar. Ah, tá. Não, então tá. Aí depois Mas você me isso fala. aí, Thaís. Ô, Thaís, é isso mesmo. Bom, vou te deixar bem tranquila. Vocês são pioneiros. Quem está usando esses caminhos aí está no começo. Daqui a pouco, a coisa solidifica, entendeu? Fica tão trivial quanto fazer o caminho analógico hoje. Mas tá todo mundo aprendendo, viu? Eu vejo bastante isso, está todo mundo ainda meio batendo cabeça. Então, os laboratórios estão acostumando, os materiais estão melhorando, as impressoras estão melhorando, detalhes do fluxo, de o que fazer, o que não fazer, a técnica de escaneamento, tudo isso influencia no resultado final desse fluxo digital aí, tá? Uhum. Com prótese é muito mais difícil que com alinhador. Muito mais. O meu marido faz, assim, a gente usa muito o scanner. Para te falar a verdade, o scanner, para mim, assim, eu faço horta, então para mim não é tão... Eu não perco tempo escaneando, eu vou te falar bem a verdade. Para mim não é tão relevante. Eu não perco tempo escaneando, porque eu preciso de uma tela, eu preciso das fotos, eu preciso de um diagnóstico bem mais preciso para a ortodontia. Então, quem escaneia mesmo é meu marido, que faz prótese, implante, então ele faz reabilitação, então para ele... E o modelo inicial, como é que você faz? O modelo... Não, eu peço para o centro radiológico escanear para mim. É tudo digital. É tudo digital. Nem com scanner? Não, eu não faço. Eu não mexo com scanner. Eu não perco tempo com scanner. Eu peço para escanear para mim. Eu faço o exame clínico, peço junto com a documentação, porque eu não tenho raio-x aqui, eu preciso de todas as radiografias, eu quero fazer análise facial, eu quero fazer tudo. Então, assim, eu não... E o modelo a radiologia que faz? O modelo a radiologia que faz também? Hã? O modelo é a radiologia que faz também? Sim, o modelo digital, sim. Às vezes eu faço... O que eu estou achando interessante é que mesmo você tendo o scanner, você prefere terceirizar o escaneamento. Não, e eu tenho 2 scanners, eu tenho aqui em Monte Carmelo e eu tenho em Uberlândia. E eu não faço. Mas isso o scanner, meu marido está falando, o scanner não para também, porque ele não larga o scanner. Ele fala, o scanner é meu. Ele fala, o scanner é meu, não encosta no scanner. Mas assim... Mas eu não perco tempo, não vou escanear. Não dá para escanear. Só se eu tivesse uma técnica para fazer isso para mim. Não dá tempo. É o que eu faço aqui na clínica. Aqui na clínica eu tenho o scanner e é uma TSB que faz o escaneamento. Sim. Se eu tivesse alguém para fazer, tudo bem. Mas eu não dá para eu fazer. E olha que meu scanner tá rápido, hein? Mas mesmo assim eu não perco tempo escaneando, não. É a mesma coisa que perder tempo moldando, né? Então, é a mesma coisa. Porque tem o tempo, né? Tem o tempo do escaneamento. Os caras mostram aí só o mundo dos sonhos, né? Sim. É o escaneamento em 15 segundos. Caramba! Aí você tem que pôr o paciente na cadeira, tem que cadastrar o cara, tem que explicar,
tem que fazer o escaneamento, aí não pega a distal do segundo molar, não copia direito, você fica lá... Começa a dar reflexo e tal. A vida isso aí ninguém fala na hora que você vai comprar o equipamento, ninguém fala isso para vocês, né? Muito... Em nenhum scanner. Em nenhum scanner. Eles falam a realidade. Nenhum. Eles só falam... Eu testei todos. Eu fiz Thaís, todos. Eles só falam que a sua vida vai mudar completamente depois que você comprar o scanner, né? Vai começar a chover paciente na sua clínica. A minha não mudou nada, só mudou a do Alan, do meu marido, com a prótese. A do ortodontista não muda. Muda do centro radiológico, eu acho, mas a do ortodontista não muda. Muda o modelo. Muda sim. Muda sim. Você tem um belo boleto para pagar aí. Mas assim, o digital muda muito, sim. Você ter o modelo digital muda muito. Ele chegar para mim é diferente. É diferente a vida no digital. Mas não importa se eu tenho scanner ou não. Exato. O centro radiológico ter, sim. Isso. Nós temos um parceiro, os caras cheios de dinheiro. Meu, radiologista. Sim, eles que comprem. Desculpa, Jefferson, mas assim... Cheio de dívida. O radiologista Desculpa, é cheio de investimento. Jefferson, mas o problema é seu. Cara, tudo fazendeiro. Ô, Thaís, tudo fazendeiro, que não sabe o que fazer com cabeça de boi. É tudo do chapéu grande, da fivela larga, grande também. O problema é seu, compra esse scanner aí, se vira. Mas amanhã, inclusive, vai ter uma palestra com um consultor, Thaís, ele vai falar, o professor, exatamente dessa curva do investimento do scanner. Então, uma avaliação técnica e financeira de um planejamento estratégico, de quantos pacientes por mês você precisaria ter para escanear, cobrando um custo médio do escaneamento de uma clínica de radiologia. Então, aí amanhã ele vai conversar um pouco sobre isso, planejamento financeiro. E ele é um consultor do mundo corporativo, vai ser uma palestra bem legal. Eu vou assistir. Isso aí foi muito legal. Quando eu comprei scanner, eu falei assim, como é que eu cobro o escaneamento do meu paciente agora? Porque eu não cobrava para moldar. Agora, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar, olha que legal, só que agora você tem que pagar aqui R$150 para eu te escanear. Ele vai falar assim, não, molda aí. Mas não faz diferença. Eu converso muito sobre isso, sabe, professor Luciano? A questão do escaneamento. Todo profissional, todo colega que passou para o fluxo digital, ele se sente mais empoderado, no sentido de entrega do conhecimento técnico. E aí, às vezes, eu me pego o colega justificando não pedir a documentação digital com escaneamento por ser R$100 mais cara. E aí eu fico me perguntando, será que a gente está tendo uma comunicação correta, que é aquilo de falar e o paciente entender por que a gente quer que ele investe R$100 a mais numa documentação para o benefício dele? Porque a partir do momento que ele faz o escaneamento, o ortodontista, o colega, vocês, né, ortodontistas, tem uma capacidade de melhor planejar o caso dele individualmente. Então, será que melhorar essa comunicação da tecnologia, de entregar o porquê da tecnologia, vai ajudá-lo no diagnóstico inicial para evitar que ele, no futuro, faça um retratamento, por exemplo? Porque todo mundo que trabalha aqui comigo, e eu já fiz essa pergunta, se sentem melhores dentistas hoje no fluxo digital que no diagnóstico analógico. Então, será que o colega está sabendo disso? Que é aquilo que você falou. Quando a gente não tem o conhecimento de um todo, a documentação simples serve. Mas se de repente ele tem um contato com isso e sabe o porquê que a documentação digital vai melhorar a performance técnica dele, eu acho que é só alinhar um pouco a comunicação e mostrar o benefício para o paciente e entregar o valor, né, para o paciente de cada um, porque ele não vai ter isso como um fator limitante para não fazer uma documentação. Eu fico, às vezes, por entender essa ânsia de não pedir uma documentação digital, com medo de perder o paciente.
Eu acho que o paciente não sabe. Então, O paciente não sabe. mas eu estou falando que a culpa é do colega que não está sabendo falar. O paciente não sabe, ele nunca fez uma documentação, ele não sabe o que a gente está pedindo. A gente é que tem que saber o quanto aquilo vai beneficiá-lo. A gente é que tem que saber. Sim, eu falo a culpa no sentido de melhorar a comunicação para mostrar para o paciente, inclusive para o colega, né, vocês ortodontistas, se colocarem de uma maneira diferente da maioria dos colegas, porque ainda é minoria que está trabalhando no fluxo digital, e a partir do momento que vocês se colocam com uma ferramenta diferente para entregar um melhor tratamento para o paciente de vocês, ele vai te enxergar de uma maneira diferente. Então, ele passa a te enxergar com outros olhos e falar, mas a doutora Thais falou uma coisa que o outro não falou. É a primeira vez que eu ouço isso, é a primeira vez que eu vejo isso. E sem falar que o setup, né, essa coisa de mostrar o antes e o depois, ajuda o cérebro rápido, né, que toma as decisões, o cérebro do instinto, o reptiliano, que ajuda na decisão emocional. Então, mostrar o antes e depois é uma ferramenta de venda. Eu sempre falei isso, que usar o antes e o depois, mais do que para planejar, é para encantar e vender para o paciente. Isso aí, sem dúvida, uma parte aí dessa barreira é essa questão mesmo, concordo plenamente. Ô, Thaís, gostei de você, põe seu telefone no chat aqui que eu vou falar para minha consultora entrar em contato com você amanhã, vou te dar o credenciamento do Solution. Já sou credenciada, bem. Ótimo, ganhei, né? Não tem problema. Muito Já tempo. fez, cara? Há muito tempo já. Já sou credenciada. Desculpa a indelicadeza, mas Há já muito 2.500 dentistas. Eu sei, já há muito tempo. Ainda bem que você está aqui, né? Deve estar gostando, porque senão já tinha me xingado. Já não serve para nada esse aparelho seu aí. Não, pode ficar tranquilo. E um dos propósitos, professor, de trazer outras opções de empresas de alinhadores foi exatamente para que o colega tenha ferramentas diferentes para casos diferentes. Então, quando você colocou a questão do preço para esse tipo de nicho que você trabalha e coloca a Easy Solution como a melhor empresa para solucionar aquele nicho que você colocou ali de solução, isso é interessante porque, às vezes, a gente está trabalhando, vendendo alinhador num custo baixo, num custo alto com retorno pequeno, a margem de lucro bem reduzida, com aquela ânsia que a gente fala de correr atrás do próprio rabo, né? Aquele círculo. Porque aí você quer vender mais alinhador para ganhar mais desconto para quando você atingir um determinado número de pacientes por mês, aí você vai ter um lucro maior porque você atingiu um certo desconto. Então, eu percebo hoje que... E foi realmente isso mesmo. Com a questão Aqui eu tinha uma relação muito boa com a Align nos primeiros 2 anos, sabe, professor? Nos 2 credenciamentos presenciais que teve, eu ajudei a Align a colocar mais de 50% dos alunos no credenciamento. Só que eu estou percebendo que o Invisalign Doctor está virando um tirador de pedido. Eu falo muito isso para o colega. Cuidado para você não virar um tirador de pedido da Align. Porque você está seguindo o passo a passo dela e não está fazendo análise de custo e de lucro do seu tratamento. Então, para você ver, eu não sei se você sabe lá do caso de Goiânia. Em Goiânia, os Invisalign Doctors têm um grupo no qual todos os Invisalign da cidade participam e estipularam um preço que não é um cartel para pôr o preço por cima, eles nivelaram o preço por baixo. Então, qualquer tratamento de Invisalign complexo que for é 12 mil. E aí, tipo, qual que é a margem de lucro que o colega está tendo ao estipular o teto que ele vai cobrar em 12 mil? Então, assim, com o próprio estímulo da empresa. Então, eu olhando de fora como radiologista, os colegas trabalhando, eu fico um pouco, assim...
Tá incomodado com a colhendo- situação, com o achatamento da margem de lucro. Cara, é tanto absurdo que eu nem falo nada, cara. Tu, para ter um troféu, ganhar um jantar e você ganhar um nome bonito. Esmeralda. Oh. Aí compra um scanner. O scanner é 120, eu estiver indo por 80, mas você tem que me mandar 20 casos no mês. Aí o que ele faz? Nunca tinha nenhum caso. De repente ele vai começar a ter 20. Aí ele joga o preço lá para baixo, vai para a mídia social. Cara, eles são bons, né? Americano é isso aí mesmo. Não, a empresa tem qualidade no tratamento e tem vamos dizer assim, a meta da empresa é cumprida. Eles são bons no que fazem, tanto no equipamento, no alinhador, né? Mas na questão do acesso ao dentista, eles têm uma meta. Eu falo muito daquele problema, do problema não, daquela época que as empresas de investimento, né, que começou a surgir os concorrentes do banco, onde o banco fazia a meta, ele não estava preocupado em te oferecer a melhor aplicação financeira para você pôr o dinheiro aplicado com eles, né? Então, era a meta do gerente que tinha que ser batida em cima do dinheiro que a gente tinha lá na conta do banco. E aí, quando vem as empresas de investimentos, que começou a surgir XP, EQI, empresa disso, daquilo, que faz as opções de investimento para você, os bancos começam a perder clientes no sentido de investimento, de melhor, onde aplicar melhor o seu dinheiro para você ter o melhor retorno. Então, eu acho que está acontecendo com a Invisalign algo que os bancos faziam, né, com os correntistas. Eles não estão preocupados com a meta da Thaís, da Juliana, do Carlos, ou da Andréia, ou da Rosângela. Eles estão preocupados com a meta dele. É fazer você virar um credenciado, comprar o scanner e vender pelo preço que eles acham que é suficiente para você vender muito. E tanto faz se vai vender com a Thaís, com a Juliana, com a Sandra, Rosângela, Carlos, o Gleison ou o Júlio, o custo deles é o mesmo e vocês vão pagar igual. Então, eles estão ganhando em todos os sentidos. Quem está perdendo é o colega que está achatando a margem de lucro, correndo atrás de vender mais para ganhar mais desconto. Então, essa foi um dos motivos que eu estou buscando empresas, além da Invisalign, que faz um marketing maciço, né, pesado, investe bem, né, então são só estrelas da televisão que estão fazendo propaganda para o Invisalign. Então, isso cai no gosto do próprio paciente, que o paciente passa a buscar, a querer aquele tratamento. E aí eu acho que cabe a conscientização de nós dentistas que o alinhador, quem trata não é o alinhador, é o ortodontista. E se a gente deixar com que a empresa torne isso essa mentira verdade por meio do marketing, de que quem trata é a empresa, a gente corre o risco de ter vários tratamentos mal executados por causa do aceite desse primeiro clean check, que afinal de contas no mundo, mais de 80% aceita o primeiro clean check, que é o tratamento do algoritmo da Align. Então isso para mim é um risco grande para o paciente que a gente escolheu tratar e devolver saúde, né? É isso aí, o buraco é fundo mesmo, cara. Ô, Thaís, o que você está bebendo aí? Brincadeira, hein? Em homenagem a Easy Solution. Muito bem, muito bem. Gostei, Thaís, gostei. Então, aqui, professor, antes de terminar, a Rosângela também fez a Rosângela Dames, minha amiga Rosângela, fez um comentário aqui. Muitas das vezes não é o dentista que não solicita, é o paciente que não deseja fazer no centro de radiologia devido aos custos. Nesses casos, temos que realizar estas avaliações no próprio consultório. Seria do escaneamento, né, Rosângela?
Então, às vezes ela não está presente aí. E depois pode também ser. ela pôs uma ótima explanação e eu não vi o momento que ela colocou. Tudo bem. Professor, quero te agradecer. Tomou A gente já passou muita das 1 inveja hora e da meia, Thaís. então queria que você finalizasse aí. Com as avaliações de desoclusão. Ah, tá. E aí, então, queria te agradecer o seu tempo, sua disponibilidade de montar essa apresentação, de apresentar a sua empresa para quem não te conhecia, te colocar a Easy Solution como uma opção de tratamento e de viabilidade financeira para o retorno que o dentista, nosso colega, merece, né? Uma lucratividade maior, sem comprometimento da entrega da reabilitação do paciente. Então, mais uma vez, obrigado. Gostaria que você fizesse as suas explanações finais para a gente finalizar esse começo de semana magnífico que eu tive o prazer de ter você aqui conosco. Cara, prazer todo meu, cara. Eu adoro isso aqui. Eu adoro o meio acadêmico, na verdade. E eu acho que quando você dá aula, você quer dividir, né? Dividir o que te ajudou, né? Eu sou professor ainda apesar da empresa aqui, eu tenho outras coisas aí na minha vida, mas eu nunca larguei aí. Sou professor de especialização de curso de ortopedia funcional, porque adoro dividir com os colegas aí. A gente está com uma turma de 12 alunos aqui na especialização de ortopedia em São Paulo. E esses momentos, esses bate-papos assim, são sempre bastante prazerosos aí. Espero, de alguma forma, ter plantado alguma semente e poder ter ajudado aí os colegas aí, nossos parceiros dentistas nessa jornada do dia a dia aí da nossa profissão. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Foi um prazer meu aí te conhecer também. A gente vem conversando aí alguns dias para alinhar esse dia. E segundo semestre aí, vamos fazer uma coisa mais profunda, mais formativa aí para essa presencial. galera. Já podem Aí, guardar aí na agenda que no segundo semestre vai ter o Luciano Wagner presencialmente. Valeu, meu amigo. Obrigado, Jefferson. Obrigado a Thaís. todo mundo, tá? Pelo tempo de vocês. Gratidão aí pela presença de cada um. E amanhã tem mais. Com o Vander amanhã. Vamos falar sobre planejamento estratégico. Valeu, boa noite, gente. Um abraço. Obrigado, boa noite. Um abraço. Tchau.